Amados irmãos, vamos aqui para o segundo tópico dessa nossa lição de número 2, que tem um comentário do bispo Abner Ferreira. E mais uma vez, aproveitando, você que vai assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas. E para nós é importante, pois o YouTube entende que o nosso material ele tem relevância. Então nós vamos falar agora aqui do contexto religioso daquela época. Então nós vamos falar aqui sobre o judaísmo, né, e o cristianismo, diferença, o helenismo e o cristianismo, e o gnosticismo e o cristianismo, para nós fecharmos aqui este tópico de número 2. Então nós vamos ver aqui que diante deste assunto, a importância do Evangelho de João ter sido escrito por último, né? Nós entendemos que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, e justamente um dos maiores motivos era por causa dos falsos profetas, os falsos mestres e as inúmeras heresias que já estavam se manifestando nos seus dias. E por um pedido da igreja, o apóstolo João, o último dos apóstolos, ele então escreveu o Evangelho de João para que as pessoas pudessem ter uma doutrina para refutar as heresias que estavam se levantando contra eles. Vou ler aqui no tópico 2.1, o judaísmo e o cristianismo, comentário aqui do bispo Abner Ferreira. Os evangelhos nos mostram as constantes críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso de Jesus e alguns comportamentos dos que o seguiam ou foram beneficiados por suas ações. Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei mosaica, e para eles manter-se fiel à identidade judaica era mais importante que professar a fé em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto aqui. Então, o judaísmo, ele é uma religião monoteísta, a mais antiga das três principais religiões abraâmicas, com suas raízes na antiga Mesopotâmia e no Mediterrâneo oriental. Então, qual era no judaísmo o ponto central da discórdia? Era justamente a crença de que Jesus é o Filho de Deus. Então, vamos ver aqui, algumas críticas, tá? Quero passar aí para vocês. Primeira crítica, voltada pelo judaísmo, Evangelho de Marcos, tá? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, que vai falar sobre o paralítico, tá? De Cafarnaum, aquele paralítico que a Bíblia nos fala que eles destelharam a casa onde o Senhor Jesus estava pregando e desceram ele com cordas. Jesus, ele para de pregar, vendo a fé daquelas pessoas, ele diz ao paralítico: filho, versículo 5, perdoados são os seus pecados. E os fariseus, os escribas, os religiosos que estavam ali presentes, começaram dentro de si a razoar e dizer: quem ele pensa que é para perdoar pecado? Porventura ele acha que ele é Deus? E então a Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo o coração deles, disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou dizer a este homem: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa? É claro que seria muito mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados. Então Jesus, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecado, ou seja, ele deixou claro que ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Ele disse: eu digo ao paralítico: levanta-te e anda. E na mesma hora ele levantou. E por esse era um dos motivos pelo qual, eles ainda se levantavam muito mais contra Jesus,
procurando meios para o matar. Então, essas críticas, foram críticas específicas. Estavam vários religiosos, mas específicas dos escribas. Agora nós vemos aqui dos judeus, Evangelho de João, capítulo de número 5, ok? Que vai falar sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda, um verdadeiro vale de lágrimas, que a Bíblia diz aqui que jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mancos, que, segundo o que a Bíblia nos diz, aguardavam o movimento das águas, pois a Bíblia diz que de certo em certo tempo o anjo descia, agitava as águas do tanque, e o primeiro que descesse era curado, seja qual fosse a sua enfermidade. Mas havia um homem que há 38 anos ele estava enfermo, ele era paralítico, e no meio daquele vale de lágrimas, no meio daquela escuridão, a luz de Cristo raiou ali, e Jesus foi até aquele homem, e aquele dia era o dia de sábado, e quando Jesus disse: queres ficar são? Ele disse: não há ninguém que, quando as águas são movimentadas, me leve e me coloque no tanque, mas sempre desce alguém primeiro do que eu. Jesus estendeu as mãos, declarou a cura, e na mesma hora aquele homem foi curado. E aí, se você for ler o decorrer do assunto, você vai ver que muito mais se levantavam, porque Jesus, ele curava no sábado. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que até do sábado, o nosso Senhor Jesus, ele é o Senhor. Então, ele fez, e ele não veio para ir contra a lei, muito pelo contrário, ele cumpriu a lei para que nós, não precisássemos cumprir toda a lei. Porque existem pessoas que querem pegar os 10 mandamentos e dizer que ali é a lei que nós temos que guardar, mas as leis são 613 leis que deveriam ser cumpridas por dia, e nem o próprio Moisés, que era o legislador, ele conseguiu cumprir todas as leis. Mas Cristo, e nós vamos ler daqui a pouco lá em Gálatas, ele cumpriu a lei, para que hoje a lei, como ele mesmo resumiu-a, e ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como você ama a si mesmo. Então aqui é específico aos judeus. Outra crítica que vem do judaísmo, Evangelho de João, capítulo de número 8, e esse texto é muito lindo, e aqui foi os fariseus, que a palavra vai falar sobre a mulher adúltera, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava no templo pregando, e eles trouxeram uma mulher, todos conhecem o texto, no ato de adultério. É interessante que eles não trouxeram o homem junto, eles deveriam ter trazido o homem, mas não, eles trouxeram apenas a mulher. E é interessante que eles chamaram Jesus de dentro do templo e disseram para ele: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério, e o Senhor o que diz? Eu até acho que talvez o homem poderia ser até um parente de um daqueles religiosos. Talvez aquele homem, ele poderia ser até um membro, um membro religioso. Ninguém sabe, ao ponto de deixarem ele embora e levarem só a mulher. Mas Jesus, observando aquilo, não disse nada, e eles esperando uma resposta, e eles ali insistindo em ouvir algo de Jesus, porque das duas uma, se Jesus ele dissesse para apedrejar, Jesus poderia ser preso, porque como que ele poderia dizer algo como se ele determinasse as leis romanas? Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, Jesus estaria indo contra as leis de Moisés, e eles queriam pegar Jesus em algum erro,
E aí Jesus disse: quem não tiver nenhum pecado, lance a primeira pedra. E todos saíram dali, foram embora, ao ponto de ficar Jesus e a mulher, e nós vemos que ali se manifesta o tempo da graça, porque Jesus disse: aonde estão os que te condenam? E ela disse: foram todos embora. Jesus disse: eu também não te condeno, porém vá e não peques mais. Em um outro texto, Jesus mesmo disse: olha, eu não vim para julgar o homem, eu vim para salvar o homem. Já tem um que há de julgar o homem no último dia, e é a palavra que eu tenho pregado. Então, ele promove ali um favor imerecido. Por quê? Porque a lei, ela era olho por olho, a lei era dente por dente, a lei servia para apontar. É como Salomão ele escreveu: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Lembra Acã? Acã ele confessou, e eu acredito que Acã foi salvo. Eu acredito que Acã foi salvo, porque ele confessou, e o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tinha um porém: a lei, ela tinha que ser aplicada, e mesmo ele que confessou, Acã e toda a sua família, toda a sua casa, foram apedrejados, todos eles morreram ali fora do arraial. Porém, aqui nesse texto, a mulher não morreu, ali se manifestou a graça de Deus sobre eles, né? E a mulher, ela foi salva, liberta daquele mal. Vamos mais aí. Depois aqui vai falar sobre o helenismo, tá? O helenismo é um resultado da expansão da cultura grega. Após as conquistas de Alexandre o Grande, era um sistema cultural e filosófico que abrangia diversas escolas de pensamentos. Entre elas, vou falar duas aqui de forma bem breve, aqui simples para você entender: o estoicismo e o epicurismo, né? Que eles buscavam a virtude, eles buscavam a felicidade para esta vida, pois nesta crença eles diziam que Deus, ele não se preocupava com o homem, e mais, o sofrimento, ele não poderia existir na vida do homem, e com a morte vinha o fim. Com a morte acabava-se simplesmente tudo. E nós entendemos que o Evangelho de Cristo, ele vai contra esse tipo de visão, porque é aquela coisa: por mais que nós venhamos, é claro, buscar uma vida melhor aqui nesta terra, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então não adianta querer fugir das lutas e das aflições desta vida. A gente vê que também outro ponto, eles buscavam a felicidade. Sábio Salomão, ele disse, né, em Eclesiastes, que é o livro da sua velhice, né, ele disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele deixa claro que o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E nós precisamos também entender o que o Senhor Jesus, concernente a isso, disse, né? Ele primeiramente disse: eu tenho vos dito isto, o quê? Que no mundo tereis aflições. E aí ele diz: para que em mim vocês tenham paz, né? E aí em outro texto ele diz: e a paz que eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que está neste mundo é uma paz que está voltada a um período, a um momento em que tudo está indo bem, em que tudo está correndo bem. Mas quando as lutas se manifestam, então a pessoa já não tem paz, a pessoa já não tem mais alegria. Porém, o cristianismo nos ensina que em meio às tribulações adversas, nós temos como ter paz, nós temos como crer em Deus, nós temos como confiar em Deus, e nós temos a certeza de que Deus tem o poder de mudar a nossa sorte. E enquanto eles tinham essa visão de que com a morte viria o fim, nós seguimos um evangelho que nós temos como prova um Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
né? E se tornou a primícia daqueles que dormem. Ou seja, muitos que Cristo ressuscitou, voltou a morrer. Mas Cristo ressuscitou, desceu às partes mais baixas do inferno, pregou aos espíritos em prisão, tomou a chave da morte do inferno, deu um brado e disse: todo poder me é dado, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra também. Vamos mais aqui. E temos também o gnosticismo, né, que traz consigo divergências cruciais, uma visão dualista, entre elas a negação da encarnação de Cristo, a negação de que Cristo ele veio de Deus, e também a negação da crença na salvação através da fé, através da palavra. E nós temos como regra de fé justamente a palavra do Senhor nosso Deus, e temos a convicção e temos dados que provam que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Por que eles tinham essa visão? Porque no gnosticismo eles acreditam um Deus superior e eles acreditam um Deus inferior. Então o Deus superior é o Deus que está acima de tudo, no céu dos céus, aonde não existe imperfeição. E ele fala de um Deus inferior, aonde aqui nesta vida, né, existem imperfeições e inúmeros defeitos. Então, com esta visão, os gnósticos, eles tinham uma visão de que o pecado, ele era simplesmente irrelevante. Eles não se preocupavam com o pecado, porque eles tinham aquela visão: a alma, ela será liberta do corpo, então alcançará a salvação. Mas nós não acreditamos de forma alguma desta maneira. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse que todo o nosso espírito, alma, corpo, devem permanecer irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós bem entendemos que Jesus, ele vai vir buscar um povo que está lutando para alcançar a perfeição. A perfeição não será alcançada aqui, mas nem por isso nós podemos viver aqui nesta vida como nos dias de Paulo se levantou um grupo de religiosos que levavam o nome de antinominianos, que se diziam a favor da graça, mas pregavam dizendo: olha, nós estamos no tempo da graça, então podemos viver no pecado, podemos fazer isso ou fazer aquilo, ou seja, concernente a tudo que se diz respeito, que desagrada a Deus e que está aí aos nossos olhos sobre a face desta terra. Estava dizendo, nós podemos andar de qualquer jeito, porque estamos no tempo da graça e no fim seremos salvos. De maneira nenhuma. Entendemos que todo o nosso espírito, alma e corpo devem permanecer irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, entendemos com isso que a transformação, ela não começa de fora para dentro, mas a transformação, ela começa de dentro para fora, né? Eu espero ter ajudado aos irmãos, né? Se tiverem alguma dúvida, eu peço que você deixe o seu comentário aí nos comentários, coloque a sua visão nos comentários, para que possamos analisar, possamos buscar aí, trazer uma resposta plausível à sua vida. Deus abençoe, e assim nós encerramos aqui essa segunda parte desta lição de número 2.